queridos, boa noite, que alegria, que prazer estar aqui com você mais uma vez, né? Vamos dar aí uma continuidade nesse estudo da Epístola de João, a primeira Epístola de João, hoje no capítulo 3, e a gente vai dar continuidade. A gente tem um tempo assim bem reduzido, bem apertadinho, mas a gente vai tentar aproveitá-lo da melhor forma possível, hoje estudando o capítulo 3 da primeira Epístola de João. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração, vai trazer revelação da sua palavra, você vai ter uma experiência de entendimento daquilo que Deus está querendo nos ensinar essa noite. Eu creio nisso. E a minha proposta para você é que você abra o seu coração, que você não se distraia com nada, que você se contenha esse tempo que você precisa parar um pouco e estudar a palavra de Deus e ouvir da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Então hoje você está acrescentando, você está somando um pouco mais de fé na sua vida, se você para ouvir e para dar atenção à palavra de Deus, para realmente fazer desses poucos minutos que nós temos um estudo, né, da palavra de Deus. E eu creio que o Espírito Santo vai estar trazendo essa revelação, vai estar depositando mais no seu coração nessa noite. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que nós temos, Senhor, para parar, para estudar a Tua Palavra, para ler a Tua Palavra, Deus. Que o Senhor traga esse ensinamento para dentro do nosso espírito, essa revelação para dentro do nosso espírito, e que o Senhor nos dê a sabedoria, a força, todas, Senhor, as ferramentas que nós precisamos para pôr em prática tudo aquilo que temos ouvido, que temos aprendido no Senhor, ó Pai. A Tua Palavra diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a Tua Palavra. E nós queremos pedir nessa noite que essa luz brilhe, que o nosso caminho seja iluminado, para que não venhamos a cair, a tropeçar na Palavra, Senhor, e a não sermos enganados por nenhum sofisma, por nenhuma artimanha, por nenhum erro colocado na nossa frente. A Tua Palavra ilumina o nosso caminho e nos faz andar em segurança até chegarmos no nosso alvo, que é o Senhor. Eu te agradeço, preparo todo o terreno da mente dos meus irmãos, das minhas irmãs, da minha mente. Preparo o terreno nesses lares, Senhor, nessas casas que estão conectadas, repreendendo toda a ação das trevas, com a intenção de trazer frieza, de trazer dúvida, de trazer cansaço, de trazer qualquer confusão na mente. Eu repreendo agora no nome de Jesus, paraliso toda a ação das trevas no nome de Jesus e abençoo esses lares em Cristo Jesus. Amém. Gente, capítulo 2 a gente viu semana passada. João vem falando muito sobre o amor de Deus e a forma como Jesus veio materializar esse amor. Lembra que eu falei assim, uma coisa é a pessoa te ensinar a teoria, dizer pra você, ó, vai lá, faz assim, assim, e outra coisa é ela pegar você pela mão e dizer assim, vem aqui que eu vou fazer pra você ver. E depois você vai fazer em seguida, pra você poder ter a experiência. E foi assim que Jesus fez. Jesus saiu do ensinamento da teoria que já vinha sido ensinado desde a lei, a gente falou isso, sobre o amor ao próximo. E agora Jesus veio materializar esse amor. Veio expressar esse amor aqui com a gente, no meio da gente, em vida, cuidando das pessoas, tratando das pessoas, curando, ressuscitando, amando. Jesus veio fazer isso palpável, para que a gente visse isso, para que isso fosse relatado, fosse escrito, olha, eu vi Jesus fazer isso. E é isso que os apóstolos estão fazendo, testemunhando, testificando do que eles viram Jesus viver. E o capítulo 2, João fala sobre isso. Aí João vem falar sobre os apóstolos, João vem falar sobre as heresias do anticristo, vem falar sobre os muitos anticristos. Lembra que eu falei, como assim muitos anticristos? É o espírito do anticristo, não a figura, a pessoa do anticristo, é uma só, mas o espírito. E o que é o anticristo? Tudo aquilo, todo espírito que se levanta contra Cristo e contra tudo aquilo que diz respeito a Cristo, que Cristo veio ensinar, que Cristo veio afirmar pra gente, que Cristo veio semear na nossa vida, no nosso coração.
Tudo aquilo que se levanta contra é o espírito do anticristo. Lembra que eu dei um exemplo da família? Família é um projeto de Deus, é algo que Deus criou. Tudo aquilo que se levanta para destruir a família, para denegrir a família, para contaminar a família, é o espírito do anticristo sendo manifesto ali. Lembra disso? Então, tudo isso a gente viu no capítulo 2 na semana passada. E agora no capítulo 3, João começa já o capítulo 3 dizendo assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha João falando de novo do amor, né? Então a gente vê que o capítulo 3 vai dar continuidade ao que foi falado no capítulo 2, que é sobre o grande amor de Deus. E ele já começa assim. Mais uma vez ele vem destacar o amor de Deus para conosco, para com os seus filhos, para com a humanidade de um modo geral, né? João vem destacar isso. E eu quero dizer para você que só existe um jeito de nos tornarmos filhos de Deus. É por adoção em Cristo Jesus. Jesus veio, Jesus materializa esse amor. Nós cremos nesse amor, recebemos esse amor de Deus e nos tornamos filhos de Deus, porque o recebemos como nosso Pai, não é? Jesus veio, falou que ele era filho, demonstrou isso, falou sobre o amor de Deus, viveu o amor de Deus, concretizou esse amor de Deus. E agora, a partir do momento que eu tomo ciência disso, que deixo que esse amor entre dentro de mim e aceito esse amor dentro de mim, eu me torno semelhante a Jesus, filha de Deus, filho de Deus. Nós nos tornamos por adoção em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus fez por nós. Em fé, nós nos tornamos filhos. E agora, como filhos de Deus, a gente entende que como ele é puro, a gente também precisa ser puro, né? Vimos isso no capítulo 2 também, e agora no capítulo 3 também vem falando isso. E aí a gente precisa se abster do pecado. Precisa largar a prática do pecado, precisamos largar uma vida de pecado. E aí Jesus, ele não veio só para nos tirar da maldição do pecado, mas Jesus veio para eliminar o domínio do pecado sobre a vida do cristão. Nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Jesus fez isso por nós. Ele eliminou o domínio do pecado da nossa vida. Ah, mas eu não consegui conter. Ah, foi mais forte do que eu. Ah, eu não consegui resistir. Está além das minhas forças. Negativo. Isso não é bíblico. E a gente precisa viver como filho de Deus aquilo que é bíblico, aquilo que tem um princípio na palavra de Deus. Nós não vivemos mais sob o domínio do pecado. Jesus arrancou. Jesus tirou isso de nós. Eu quero ler para você aqui uma referência que está em Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Com ele quem? Com Jesus. Para que o corpo do pecado seja destruído, ou seja, a forma do pecado em você foi destruída, o domínio do pecado em você foi destruído. E não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado, uma vez que eu entendo que eu morri para o pecado, que eu não vivo mais no domínio do pecado. Então, essa palavra aqui é para mim, eu fui justificada do pecado. Não existe mais pecado. Ser justificado, gente, não é, deixa eu só abrir um parênteses aqui, não é ser perdoado. Ser justificado é ser tornado justo, justiça de Deus, é assim, você nunca pecou na sua vida. Sabe, todo resquício do pecado saiu de você, foi tirado de você, não tem mancha, não tem resquício, não tem nada em você que lembre o pecado que você cometeu, que lembre a sua vida de pecado. Você agora é justificado em Deus. E isso Jesus veio fazer. Como resultado, então, o cristão ele pode viver um novo estilo de vida. E que estilo de vida é esse, Ivone? Um estilo de vida que agrada a Deus. Você pode viver agora uma vida para agradar a Deus. Uma vida frutífera diante de Deus. Você está habilitado para isso. Jesus te habilitou para isso. Olha que maravilha. Glória a Deus por isso. E aí a gente vive essa vida que agrada a Deus. E eu queria com essa palavra fechar aqui
essa parte sobre o abandono da prática do pecado, tornar-se justiça de Deus, buscar viver a pureza. Eu queria fechar agora, encerrar esse assunto e agora a gente continuar a seguir falando de quê? Do amor, que João se preocupa muito com isso. E por isso conhecido como o apóstolo do amor. Falando muito, ensinando muito sobre o amor. João então veio dizer pra gente o seguinte, tudo isso que a gente falou até agora, sobre a pureza, sobre a justiça de Deus, sobre a prática do pecado, tudo isso vai ser demonstrado a partir de agora, na vida justa que a gente vai levar e a gente vai demonstrar através do nosso amor. Como que eu demonstro que eu vivo essa vida justa, pura, correta, pela forma como eu me porto em amor para com o meu próximo, uns para com os outros. Dessa forma, me portando dessa forma, demonstrando o amor de Deus dessa forma, eu estou vivendo essa pureza, eu estou vivendo essa justiça, eu estou vivendo o abandono do pecado, quando eu vivo em amor pelo meu próximo. João leva esse assunto do amor, esse tema do amor tão a sério, que ele usa alguns termos que você vai ver que são termos assim, bem pesados, vamos dizer assim, né? Que são termos bem fortes, que você vai pensar assim, meu Deus, João fala sobre ódio, sobre morte, sobre homicida. São termos fortes, né, que ele vem falar, mas isso é para dar uma balançada na gente. Isso é para dar uma chacoalhada na gente, que assim, olha, esse assunto é muito sério. Você precisa dar atenção a isso, você precisa estar atento a isso, porque isso é muito sério. E a partir do verso 11 em diante, ele diz que o seguinte, olha só, o amor é um assunto antigo. Eu não estou trazendo nada novo para você, eu não estou trazendo uma nova revelação, eu não estou trazendo um novo mandamento. Isso já é dito, assim como a falta do amor também é dita, e um exemplo que eu posso citar para você, como a gente cita o exemplo de Jesus materializando esse amor, mas a gente também cita, por exemplo, até na lei, quando fala sobre o amor ao próximo, a gente também pode citar um exemplo da falta de amor, onde a gente pode citar lá no início de tudo, quando Caim mata seu irmão Abel, lembra? Por ciúme, por inveja, porque a minha oferta não foi tão aceita quanto a do meu irmão. Isso foi uma falta de amor. Ele não agiu com esse amor de Deus para com seu irmão, que não é nem um próximo, que não está tão próximo assim, né, gente? Vamos dizer isso, diga-se de passagem. É um próximo muito próximo, era o irmão dele, o irmão carnal dele. E aí ele dá esse exemplo de falta de amor. João vem citar esse exemplo pra gente dessa relação fraterna de Caim e Abel, e ali o relato do primeiro homicídio cometido na humanidade. Ele segue fazendo um contraste, um paralelo, mas assim mostrando pra gente o contraste que é a falta de amor que Caim teve para com Abel, quando, muito pelo contrário, o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário por nós. Jesus amou tanto que ele se entregou. Caim, ele não amou tanto que matou o próprio irmão. Jesus amou tanto que se entregou pelos irmãos, por nós, né? E aí, se somos de Cristo, a gente tem que fazer por onde, se esforçar, se aplicar para amar com a mesma proporção. Eu ainda vou ficar em dívida, você também ainda vai ficar um pouco em dívida com a entrega desse amor na mesma proporção do que Cristo amou, tá? A gente pode não conseguir alcançar isso, mas a gente tá o quê? Trabalhando para isso, nos esforçando para isso, nos aplicando para isso, aprendendo para isso. E aí a gente está sendo aperfeiçoado, de glória em glória. Vamos lá, na fé. E vamos sendo aperfeiçoados. Alcançamos a mesma proporção? Ainda não. Mas a gente está se esforçando, né? Assim, eu nunca vou conseguir? Então deixa eu sentar e relaxar. Não. A gente vai se aplicando, a gente vai tentando, a gente vai lutando, a gente vai, né? E sendo aperfeiçoado todos os dias nesse amor. E nesse amor para com o nosso próximo, para com todos, como vimos na semana passada. Se devemos dar a nossa vida pelos irmãos,
quanto mais os nossos bens. E eu queria ler aqui com você 1 João 3,16. Não é João 3,16, tá, gente? É 1 João. 1 João 3,16 diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aí a gente vai entendendo o seguinte: poxa, se a Bíblia diz que eu devo dar a minha vida pelos meus irmãos, quanto mais os nossos bens, quanto mais os meus bens, o nosso conforto e até mesmo as nossas necessidades devem ceder à necessidade extrema dos nossos irmãos. Então, se eu sei, eu estou precisando desse copo d'água, dessa caneca de água, mas eu tenho alguém ali que a situação dele está muito mais difícil do que a minha. Ele já está desfalecendo. Se ele não beber essa água agora, para ele vai ser tarde demais. Eu posso esperar um pouquinho? Então eu vou dar essa minha água aqui para essa pessoa que está precisando. E é isso que João está vindo nos ensinar. E aí você vai chegar à mesma conclusão de: oh meu Deus, como esse amor é difícil, como é difícil amar. Mas Deus nos pede alguma coisa que é impossível? Desculpa, que a gente não pode realizar, que a gente não pode fazer de maneira alguma. Se Deus está nos pedindo isso, é porque é possível. Eu queria ler só mais um versículo aqui com vocês, que é na mesma epístola, no mesmo capítulo que a gente está estudando. No versículo 18 diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Segundo a tradição, quando João, ele já não conseguia mais, ele estava muito idoso, e ele não conseguia mais caminhar para as reuniões nas igrejas, ele era levado pelos seus discípulos, né? E ele proferia sempre que ele ia falar, que ele estava na igreja, ele proferia sempre o mesmo discurso. A gente pode dizer assim, a mesma pregação, a mesma palavra, né? Aquilo que fala assim: ah, lá vem o pastor de novo falar de amor, lá vem o pastor de novo falar, vem o pastor de novo falar sobre nova criatura. Pois é, João vinha sempre com o mesmo discurso, aquele único mandamento que ele recebeu de Jesus, do próprio Jesus, e que abrange a todos. O traço distintivo da nova aliança. Sabe qual era o discurso de João? Era assim, olha: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Toda vez que João, já sem força para andar, mas os discípulos pegavam ele, levavam ele até uma igreja, e lá ele ia falar alguma coisa, quando dava o microfone na mão de João, João falava o que? Ó, lá vem, e ele falava a mesma coisa: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Esse era o principal discurso de João, a principal palavra de João. Foi um mandamento que ficou muito internalizado nele. E aí, quando as pessoas perguntavam assim para João, por que ele repetia sempre essa mesma coisa? Por que você fala sempre isso? Por que você tem sempre essa mesma palavra? Por que você repete sempre esse mesmo discurso? Olha o que João respondeu: porque é o mandamento do Senhor. E se só esse mandamento for alcançado, já é o suficiente. Então, olha que maravilha, João queria, parece que eu posso assim ver isso acontecendo, gente. Quando eu fecho meus olhos assim, a minha imaginação me leva para esse momento. E aí você vê assim, como isso ficou internalizado em João, como ele absorveu esse ensinamento do amor que Jesus veio ensinar. Se a gente só cumprir esse mandamento, se só isso for feito, já é o suficiente. Eu queria ler o último versículo para você, que está aqui no verso 21, que diz assim: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. O que João está querendo dizer com isso, Ivone? João está querendo dizer que nem todos aqueles que o coração não condena, de que você não está conseguindo, entenda bem o que eu vou falar. Eu espero ser muito clara nisso no que eu vou falar. Se o coração não condena de que eu não estou conseguindo amar dessa forma, meu coração não condena, eu estou tranquila. Não. João quer dizer que
não quer dizer que todos aqueles cujo coração não os condena estejam seguros diante de Deus. Sabe por quê? Então ele quer dizer o seguinte, olha, nem todo mundo que o coração não condenar, tipo assim, ó, você não tá amando como Jesus mandou você amar, hein? Isso quer dizer de que, então eu não tô fazendo nada errado, então eu tô seguro, tô tranquilo, eu tô fazendo o que Deus mandou? Não. João tá querendo dizer o seguinte, tem gente que o coração cauterizou. Ele não ama e não percebe que não ama. Ele não age da maneira correta para com o próximo e ele não percebe isso. O coração está cauterizado. E outros ignoram essa palavra. Nem quero nem saber disso. Talvez você essa noite esteja pensando assim, meu Deus, para que eu fui tomar consciência disso? Porque agora eu sou mais responsável em viver isso, né? E é isso que João está falando. Alguns, o coração já cauterizou. Ele não vive esse amor, ele não pratica o bem. Ele diz que ele é cristão e ele nem percebe. Está cauterizado já. Já a consciência já não pesa mais. E outros, a consciência não pesa de que ele não está agindo certo porque ele nem tomou conhecimento. Ou seja, não estuda nunca, não lê nunca a palavra, não busca nunca a direção de Deus e aí não tem nem conhecimento disso. Só que uma vez eu vi um advogado dando uma palestra pra gente lá na União de Pastores e ele disse o seguinte, o fato de eu ser desconhecedor, de eu não conhecer uma lei, não me torna inocente se eu tropeçar nela. Ou seja, eu não sei que se eu pegar isso aqui é um crime. Eu não sei, eu nunca li sobre isso, ninguém nunca me ensinou isso. Então eu fui lá e eu peguei, eu não posso ser condenado, né? Porque eu não sabia. Não, não se aplica assim. Você errou, tropeçou na lei, você é julgado por aquela lei, você é culpado como se você soubesse. Gente, não se engane, no mundo espiritual não é diferente. O fato de eu não saber que aquilo ali era um erro, era pecado, e eu cometi, o acusador vem me acusar, vem me atormentar, vem me aprisionar, vem me colocar em cadeia, vem me oprimir. Eu vou receber aquelas consequências do meu erro, mesmo eu não sabendo. Então o que é melhor? O melhor é saber, ter conhecimento, entendimento dos princípios da palavra de Deus, aonde nós podemos andar, como nós devemos agir, e me aplicar para fazer o que é certo, mesmo que eu falhe em alguma coisa. Sou justificada com Jesus, porque eu recebi, eu entendi, eu quero viver, eu me aplico para viver, ok? Não consegui, fui fraca, não tive força suficiente, não tive maturidade, não tive entendimento suficiente para viver isso, mas Jesus me justifica. E é isso que João está falando. Nós somos chamados a conhecer os preceitos de Cristo e atestar a nós mesmos nele. Ou seja, eu preciso me avaliar todo dia. Tá certo isso? Eu agi assim, tá certo a forma como eu agi com aquela pessoa? Tá certo isso que eu fiz? Eu preciso fazer essa análise. E João vem dizendo isso. Nós cristãos somos chamados a conhecer os preceitos de Cristo e atestar a mim mesma por eles. Concluindo, por que então estudar a palavra de Deus? Como eu disse, a gente precisa estudar a palavra de Deus para que a gente não erre, não tropece, não peque, sem às vezes nem ter o entendimento e o conhecimento disso. Eu preciso viver, eu preciso buscar, eu preciso insistir em andar na direção que Deus deixou para mim andar, dentro dos princípios da palavra de Deus. E a Bíblia diz, né, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso ter esse entendimento da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. A verdade é Jesus. Eu preciso ter esse entendimento. Em João 8,32 está essa passagem que eu acabei de falar. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu tenho que estudar a palavra. Porque ela é a verdade para a minha vida. Eu quero ler uma última referência. Eu falei que o 21 era o último, mas não, agora 24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem e ele neles. Os que conhecem os seus mandamentos, nele permanece e ele neles e ele em nós. É isso aí, a gente precisa conhecer esses mandamentos, conhecer esses princípios,
para que nós estejamos nele e ele em nós. Amém, queridos? Esse é o meu desejo. É isso que eu quero viver com você. É isso que eu quero motivar você a viver essa palavra, a andar nos preceitos de Deus, para que ele viva em você e você viva nele, você esteja encontrado nele. Porque o dia que o acusador vier contra você, ele chega em você e ele se depara com a presença de Deus em você. Ele se depara com o Espírito Santo em você e aí ele não pode te resistir. Ele tem que fugir da tua presença. Amém? Vamos orar então, meu Pai. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. E eu quero pedir ao Senhor sabedoria, força. Senhor, eu quero pedir a Ti, Deus, que todas as ferramentas, instrumentos espirituais que nós precisamos, Senhor, para insistir, perseguir, permanecer, vivendo esses princípios da Tua palavra no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida, porque é aqui nessa terra que nós vamos testemunhar de Ti, que nós vamos viver esse evangelho, que nós vamos viver o reino, Pai. É aqui, foi aqui que o Senhor nos plantou, para sermos essas pessoas que vão dar seguimento, propagando o Teu reino nessa terra. O Senhor não vai enviar anjos para vir fazer o que nós temos que fazer. Somos nós, igreja, e nós pedimos sabedoria, entendimento para isso. Que essa palavra, ela fique agora martelando na nossa mente, como diz a Tua palavra, assim, a Tua palavra é um martelo que esmiuça a penha, que o Senhor venha fazer isso dentro de nós. Que essa palavra ela fique tinindo na nossa mente. Que a gente sinta um fogo queimando dentro do nosso coração de desejo de viver essa palavra, Pai. Todos os dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado com as nossas atitudes, com o nosso bom proceder, com a forma como amamos o nosso próximo, que sejamos reconhecidos como povo de Deus, porque amamos o nosso próximo, porque vivemos esse amor, assim como Jesus nos amou, Pai, nós queremos amar também. Muito obrigada, Deus. Eu dispenso agora a Tua bênção sobre essas famílias, sobre esses lares que estão aqui nos assistindo, que estão aqui reunidos comigo, Senhor, nessa noite. Foram momentos muito agraciados que nós tivemos. E nós queremos Te agradecer por isso, porque nós temos essa liberdade de nos reunir